Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. O vídeo de hoje, pessoal, é focado em um só jogador, um jogador que na minha visão está se desenvolvendo como profissional do futebol, que é Christian Barletta, um jogador que chegou nessa temporada para o Sport, né? Ele foi comprado pelo Sport, então o Sport tem uma parte aí dos direitos federativos dele, em uma futura venda o Sport pode ganhar dinheiro e é um jogador que eu gosto muito, na verdade é o meu jogador favorito desse elenco do Sport e aqui nesse vídeo de hoje a gente vai dar alguns detalhes de como eu vejo essa evolução de Barletta, onde ele pode jogar atualmente, a versatilidade dele e trazer alguns números que ilustram tudo isso. Beleza? Então, antes de mais nada, vamos ter aqui os dados pessoais de Barletta que ajudam nessa análise mais qualitativa. Então, Christian Barletta é brasileiro, obviamente, tem 23 anos, então percebam que é um jogador jovem ainda, ele não tem 26, 27 anos, talvez para alguns mercados ele esteja com portas fechadas, né? Principalmente no grande centro da Europa, que esses times europeus sempre procuram jogadores com 18, 19, 20 anos, e no futebol atual, jogadores de fora da Europa com 23 anos podem já estar, entre aspas, velhos para ele. Mas eu acredito que ele tem espaço em vários outros lugares do mundo, inclusive na própria Europa. Então, 23 anos, 1,78 de altura, e eu queria destacar esse ponto, né? Porque ele é um ponta direita, originalmente, ele se dá bem pelo lado direito, mas ele não é um ponta baixinho, como Romarinho, como outros pontas que já passaram pelo Sport, Everaldo, o próprio Marquinhos também em 2020, Barletta tem quase 1,80. Isso é muito bom para o futebol dele, porque ele pode ir para confrontos, ele pode ser uma boa opção em ligações diretas, então ele tem uma boa altura para um ponta. É canhoto, então como eu disse para vocês, ele é um ponta que joga pela direita, mas ele é canhoto e é o ponta atual do Sport e um dos jogadores mais importantes nessa temporada e obviamente nessa Série B, na qual o Sport está buscando o acesso para a Série A em 2025. Falando agora da parte tática de Barletta, eu vejo Barletta hoje como um jogador muito versátil que pode jogar em qualquer uma das 4 posições no setor de ataque. Então, rapidamente explicando como eu o vejo em cada uma delas, primeiro na ponta direita, uma posição que Barletta já domina há um tempo, né? Desde ali da Chapecoense, Corinthians, depois no Ceará, ele sempre foi ponta direita. E na ponta direita, qual é o futebol dele? Ele geralmente joga na amplitude ou por dentro para trazer da direita para a esquerda e bater em gols ou dar assistências. Então Barletta é um cara que joga de pé trocado quando ele joga na direita. Na esquerda, posição que ele vem jogando no Sport, né? Já que ele joga pela esquerda e Lucas Lima pela direita, ele busca essa profundidade a fim de fazer cruzamentos, jogadas individuais de 1 contra 1, atacar o espaço, ou seja, entrar naquele meio entre o zagueiro pela direita e o lateral direito para poder receber a bola e fazer gols. Ele já fez gols assim pelo Sport recentemente, então pela esquerda ele tende mais a buscar a profundidade e atacar os espaços. E aí temos duas situações, no corredor central as duas. Eu acho que ele pode jogar como um meia, mas não um meia de articulação, de armação, porque ele não tem uma inteligência tão grande para deixar os atacantes na cara do gol, para achar passes extraordinários como o próprio Lucas Lima faz. Eu acho que a posição de meia em relação a Barletta seria mais uma posição de meia atacante, como o Rafael Veiga no Palmeiras. Ele poderia invadir mais a área do adversário a fim de arrematar em gol, ele deveria atacar o espaço que se abre no meio entre os dois zagueiros, ele poderia ser mais uma companhia para o centroavante. Então, eu acho que ele não teria essa função de armar o jogo e sim de definir. E como um falso 9, eu creio que pela altura que ele tem, né, quase 1,80, a mobilidade que esse jogador possui, a inteligência para resolver jogadas num curto espaço e uma finalização muito boa que ele já tem, permitem que ele jogue como falso 9. Rogério no Sport passou muito tempo jogando como falso 9. E eu considero Barletta, por exemplo, um jogador melhor tecnicamente que Rogério e que pode ser aproveitado nessa função e nessa posição. Então, na minha visão, Barletta hoje se encontra num nível tão alto em relação ao seu próprio desenvolvimento, ao seu próprio futebol, que ele joga tranquilamente nas 4 posições no setor de ataque. E agora trazendo alguns números aqui do SofaScore para fazer essa análise mais quantitativa, só para vocês terem ideia da importância de Barletta,
Nessa Série B de 2024, ele jogou 28 jogos até agora e iniciou 23. Então, na maioria das vezes, ele é um titular e um jogador muito importante para o Sport. Tem 8 gols nessa Série B, quase 10 gols, né, para um ponta, um número alto para um jogador que joga pelo lado do campo. Passes, tem 3 assistências, então os números dele em relação a gols e assistências são bons. É um jogador que teve participação aí em 11 gols do Sport, se a gente somar assistências e gols. Ele tem passes no próprio meio-campo, 78% de aproveitamento, passes no meio-campo do adversário, 68%, bolas longas, 67%, então mostra que os passes dele são bons, lançamentos certeiros, 52%, e aí na parte de dribles a gente tem aqui dribles certos, 43%, é um número razoável, mas que pode melhorar dada a qualidade do jogador, e também disputa de bolas vencidas, 40%, para um jogador que basicamente tem que mais atacar do que defender. É importante a recomposição, o combate, e esse número aqui de 40% ilustra isso. Duelos ganhos pelo chão, 41%, e aí se a gente for para duelos aéreos ganhos, ele tem uma porcentagem de 29%. Então, geralmente, esse número acontece porque Barleta está disputando bolas contra zagueiros, contra laterais, contra volantes. Então, são jogadores naturalmente mais altos que ele, ou seja, na casa do 1,80, 1,85. Então, mesmo assim, ele se esforça para ganhar essas bolas e apresenta esse número aqui de 29%, que eu acho que está dentro do limite, dada a posição dele, dada a função dele e até a altura dele, se a gente comparar contra quem ele está disputando essas bolas aéreas. Então esses números aí ilustram boa parte do que eu falei sobre Barleta, serve para dar conhecimento também de como o jogador impacta nos jogos do Sport, e na minha visão é um jogador que contribui demais para o time do Sport e uma grande aquisição, né? Um grande reforço aí que já está dentro do time, se desenvolvendo para a Série A de 2025, se o Sport subir. É o que todos nós queremos. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Sport e Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.